Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast da OAB Subseção de Itapema. Meu nome é Tabita, sou presidente da subseção e estaremos iniciando uma série de podcasts, iniciando hoje, então, com a nossa nova diretoria. Aqui ao meu lado eu tenho o nosso vice-presidente, Dr. Marcos Libardoni, primeiro secretário, Dr. Luan, e a segunda secretária, doutora Isadora. Faz parte da nossa diretoria também a doutora Renata, tesoureira da subseção. Esse será mais um canal oficial da OAB Subseção de Itapema, além do nosso Instagram e o nosso site. Vamos dar início, então, ao nosso podcast, ouvindo um pouquinho dos nossos convidados que aqui estão, e quero iniciar com uma fala, uma análise inicial do nosso vice-presidente, Dr. Marcos Libardoni. Ele que não é a primeira vez numa diretoria, há uns anos atrás já participou na qualidade de tesoureiro da direção da OAB de Itapema. Dr. Marcos Libardoni, como tem sido essa experiência de estar na diretoria e vivenciar tantos desafios e realizações? Boa tarde, presidente. Boa tarde, Luan. Boa tarde, doutora Isadora. Está sendo mais um desafio. É um momento novo, um pouquinho com cabelo mais branco, um pouquinho mais sábio, né? Uma sabedoria acompanhando. A primeira participação foi logo no início, foi a primeira eleição, depois da instalação. Lá eram os desafios, eram poucos advogados, a comarca recém-iniciada. Deixamos de ir a Balneário Camboriú no fórum, começamos a frequentar o fórum de Itapema. Os desafios eram outros, né? O início foi bem árduo, era informatização da justiça, eram outros desafios naquele momento. Hoje a OAB já está consolidada, né? Ela ainda precisa de muitos atos e por isso que a diretoria está aqui para dar continuidade ao trabalho já que foi feito no longo de todos esses anos. Mas são desafios, né? A consolidação agora lá, né? Antes era a implementação e agora é a consolidação da OAB no município e no estado, né? Ela já está mais concisa, nós já temos representantes na seccional, né? Nós temos representante no TED. Lá no passado a gente lutou por uma vaga no TED como suplente, né? Hoje nós temos conselheiros. Então a OAB se consolidou. Agora é mais difícil, é se manter no topo como está. Dar continuidade ao belo trabalho que vem sendo feito por todas as administrações anteriores e se manter, que eu sempre falo que chegar é fácil, se manter lá é um pouco mais difícil. Então é um desafio gostoso, tem toda a juventude da jovem advocacia, os novos advogados, o direito já é um pouco diferente, tudo que eu estudei já foi reformulado a grande parte, mas estamos aqui para contribuir um pouquinho, né, numa equipe maravilhosa, que já estava consolidada anteriormente, antes de eu chegar, com novos membros aqui e dando continuidade ao trabalho. É isso, esse é o desafio. E se eu puder complementar, né, dizer que a subseção de Itapema já ocupa um lugar de destaque a nível estadual. Certo disso é porque nós temos o nosso ex-presidente, Dr. Jean, como um dos diretores da seccional, né? Hoje ele ocupa o cargo de tesoureiro e como o doutor bem falou, temos uma vaga no conselho titular, temos 2 conselheiros do Tribunal de Ética. Realmente a importância, né, dessa nossa cidade, da valorização da advocacia, da nossa subseção. Que bacana. Alguns projetos deram certo, como o doutor acabou de falar, e outros que estão sendo implementados. E a gente, né, eu gostaria de falar aqui de um projeto muito recém-criado, que é o projeto da mentoria para o jovem advogado. E para falar um pouquinho desse projeto de mentoria, eu queria pedir para o Dr. Luan. Dr. Luan, o senhor como um dos coordenadores das comissões da OAB junto com a doutora Isadora e um dos que idealizaram esse projeto junto com a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, a doutora Ana,
Eu queria ouvir do senhor um pouquinho como é que está funcionando, como é que está o projeto, que impacto que você percebeu nos colegas que estão participando da mentoria, de que forma que as palestras desenvolvidas realmente estão agregando na vida desse jovem advogado que está iniciando a carreira jurídica. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer fazer parte dessa diretoria e estar aqui, né, dividindo esse espaço com vocês, fazendo parte dessa conversa franca aqui entre colegas. Esse projeto que a doutora citou, eu acho que eu vou primeiro dar um parecer geral de como que funciona esse projeto, do que se trata, e ao final ali finalizar com esse questionamento. É um projeto na nossa subseção novo, até então não tínhamos esse projeto, porém já tem em outras cidades. Usamos um projeto de Joinville, que deu muito certo, né? E aplicamos, né, juntamente com a doutora Ana, que foi a grande idealizadora desse projeto, né, nossa presidente da Jovem Advocacia, resolvemos trazer para Itapema, e é um projeto que está no início, né? Tivemos agora a aula magna, no final do mês de agosto tivemos a aula magna, e iniciamos semana passada as primeiras aulas práticas, né, das primeiras mentorias. Como que funciona? São mentorias divididas por ramos do direito. São 10 ramos do direito, 10 diferentes ramos, com 10 diferentes mentores, tá? Cada mentor, ele hoje conta com 10 mentorados, 10 alunos que estão aprendendo a prática jurídica com esses mentores, tá? É uma bagagem enorme que esses mentores estão trazendo para a advocacia. Eu, apesar de não ser mais jovem advogado, já estou há 7, 8 anos advogando, na prática, de fato, estou advogando há 2, 3 anos. Então, a grosso modo, eu ainda sou um jovem advogado. Estou me utilizando muito desse projeto também para minha prática pessoal, tá? É um projeto que vai ter 8 encontros, 4 encontros, um cada mês. Começou em agosto, setembro, outubro, e a previsão é que se encerre em novembro, tá? Serão 4 encontros de cada mentoria, de cada ramo, sendo que 2 serão obrigatórios ser presencial e os outros 2 pode ser híbrido ou pode também ser presencial, vai ficar a critério do mentor, tá? Então a gente está bem animado com esse projeto, é um projeto novo, de fato, começou agora, mas a gente já sente assim que vai ser um grande sucesso. A gente percebe, já respondendo o teu questionamento, a gente percebe uma grande satisfação, tanto dos mentores quanto dos mentorados, e o que me chamou muito a atenção é a alegria, o prazer dos mentores em passar esse conhecimento para os mentorados, sabe? E isso é muito gratificante. Então, e acaba sendo gratificante para os mentores, para os mentorados também, toda essa bagagem, todo esse conhecimento que estão sendo repassados e reconhecidos por eles também. Então, a gente está percebendo, assim, essa questão, tá? Essa questão muito importante que é do conhecimento, da bagagem que está sendo repassada na prática e a alegria tanto de quem recebe quanto de quem está repassando esse conhecimento. E fica o convite também, inclusive, para quem quiser acompanhar esse projeto, está no início ainda, então vai encerrar por novembro, e a nossa ideia é que ano que vem a gente faça novamente esse projeto, talvez nos outros 2 anos também do nosso triênio, talvez ter um por ano. Então fica o nosso convite, né, para ano que vem, talvez você poder fazer parte também desse projeto, tanto como mentor quanto como mentorado. Era isso que eu ia te perguntar, doutor. Eu acompanhei que tiveram inscrições, né? Foi aberto um edital para que as pessoas pudessem participar, os advogados interessados pudessem participar dessa mentoria. Cada um se inscreveu dentro do seu ramo do direito que lhe interessava mais, né? Eventualmente, se algum advogado que já não é mais jovem quiser acompanhar, ele pode? Ou esse projeto é só para jovens advogados? Esse projeto, inicialmente, ele é só para jovem advogado. Tanto que a inscrição, o edital, ele foi para quem tem no máximo 5 anos, Ah, tá? tá. De inscrição. Então, esse primeiro projeto, ele foi específico, voltado para o jovem advogado. Eu pergunto porque muitas vezes acontece, como tu falou, né? Me considero um jovem advogado porque só estou advogando há 3 anos, muito embora tenha Exato. se formado e já tenha a OAB há 8 anos. Tem pessoas que ainda não têm experiência, ainda se sentem um pouco carentes dessa experiência que a gente sabe que a advocacia demanda e às vezes gostariam de acompanhar.
Outra pergunta que eu tenho é se só as pessoas que se inscreveram até o momento vão poder participar desse ano. Eventualmente, se em alguma das, vou chamar de turmas, tá? Uma dessas 10 pessoas abre alguma dessas vagas, pode ser completada por outra ou não? Então, não houve essa previsão no nosso edital, tá? Esperamos que ninguém abra mão de sua vaga, porque foi concorrido. A vaga foi por ordem de inscrição. Então, não há, a princípio, não há essa previsão, mas nada indica que daqui a pouco, por algum motivo específico, a gente altere um ou outro, tá? Desde que não tenha iniciado as mentorias, né? Ex- Desde que não tenha iniciado as aulas ainda, porque tem uma questão de Ordem. participação, né? Então, Uhum. se o mentorado inicia antes de ter, de fato, começado as 4 aulas, não veria problema. Mas, se não, Exatamente. tem que Algumas esperar. já começaram semana próximo. passada, outras irão iniciar na semana que vem. Tá, entendi. Até porque, assim, precisa de 75%, né? Das 4, tem que ter no mínimo 3 aulas que que o advogado tenha que comparecer e ter participado para ele ganhar o certificado emitido pela OAB. Vai ter certificado, inclusive. Legal, conta como horas complementares. Não é mais faculdade, né? Mas... É isso aí, mas já quero aproveitar esse gancho e falar com a doutora Isadora, que também é uma das nossas coordenadoras das comissões, para poder também explicar um pouquinho de que forma que as palestras realizadas, não só as palestras, mas também as ações realizadas pelas comissões, podem agregar à nossa advocacia, respondendo até o teu questionamento, porque muitas vezes essas comissões, a maioria das vezes, é um aprimoramento jurídico, realmente para o advogado se atualizar, ou talvez para aprender uma especialidade nova. E aí que entra, a meu ver, as comissões. Então, quero que a doutora também fale um pouquinho para nós. Então, na antiga gestão, né, que também era a presidente que estava à frente, nós não havíamos definido uma data, então poderia ser em qualquer dia da semana. Nessa gestão, nós acabamos definindo que todas as terças-feiras teremos algum evento na sede. Isso foi bom para que todos os advogados possam se organizar, para além da diretoria, né? De saber que todas as terças-feiras vai ter um evento, ou pelo menos quase todas as terças-feiras, vai ter um evento organizado por alguma das comissões temáticas. Nós estamos com 24 comissões temáticas aqui na subseção. E cada comissão fica responsável por fazer um ou mais eventos por semestre, né? Então, são chamados palestrantes, muitas vezes de renome, com grande conhecimento, para falar sobre temas atuais e práticos da advocacia. Então, isso serve tanto para a jovem advocacia, quanto para os advogados que já têm bastante carga de conhecimento. Por quê? Porque são temas práticos e atuais, de algumas mudanças da legislação ou, né, qualquer coisa Atualização mesmo, que some para atualização. E, para além disso, isso acaba sendo muito rico, porque os advogados acabam se conhecendo, acaba que, às vezes, a gente está com algum problema no escritório, alguma demanda no escritório, a gente não sabe como resolver, aquele palestrante toca no assunto, a gente acaba tendo alguns insights de como agir nos nossos casos, a gente troca ideia, faz networking com outros advogados, daquela palestra, muitas vezes, sai alguma parceria. Então, é muito legal participar dessas palestras, porque é muito rico. Para além do conteúdo que os palestrantes trazem, tem toda essa troca entre os outros advogados. E, aproveitando a deixa, né, de projetos, o Dr. Lua falou do projeto da mentoria. Nós também temos o projeto OAB por Elas, já desde 2022, acontecendo aqui na subseção. Os atendimentos também acontecem nas terças-feiras, lá na sede, né? Da 1h30 da tarde até as 5 da tarde. Sempre tem alguma advogada responsável por prestar atendimento jurídico às mulheres vítimas de violência doméstica aqui do município. Então, é um projeto muito interessante que esclarece para essas mulheres que sofrem algum tipo de violência, lembrando aqui que são 5 tipos de violência, não é só a física e a sexual, com as quais a gente tem mais conhecimento, né? E às vezes a gente acredita que sejam só elas, mas também tem a violência moral, a violência patrimonial e a violência psicológica. Então, a gente acaba prestando atendimento para essas mulheres vítimas de violência,
orientando elas de quais são os direitos delas em relação a um eventual divórcio, em relação a eventuais ameaças, em relação a eventuais danos patrimoniais que elas possam ter tido. E, eventualmente, se essa mulher for hipossuficiente e quiser dar andamento a algum tipo de ação voltada para divórcio, guarda ou alimentos, nós mesmos, essa advogada que fizer o atendimento para essa vítima de violência, vai ser nomeada para representar ela nessa causa. A ideia aqui é justamente fazer com que essa mulher não tenha que contar novamente para um advogado que pudesse ser nomeado pelo fórum. Então, nós fizemos essa parceria com a Delegacia de Polícia aqui de Itapema, com a Vara Criminal e com a Vara de Família aqui do município. Exatamente. Projeto esse desenvolvido, perdão, doutor Luan, projeto esse que eu quero aqui ressaltar e salientar, é muito importante, desenvolvido pela subseção, já na gestão passada, lá no início e com a direção da doutora Isadora, né? Quando, então, presidente da Comissão da Mulher, desde a gestão passada, e é algo muito significativo, né? Muito importante para nós, porque foi realmente uma conquista quando não se falava em projeto OAB por Elas a nível estadual. Nossa ideia era até dar outro nome, né? Exatamente, e daí surgiu a seccional com esse nome, pediu para que todos implementassem com esse nome. Mas a gente estava bolando um projeto muito semelhante, ainda não tinha saído do papel quando surgiu o projeto OAB por Elas. Exatamente. Então, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, né? Por possibilitar isso para as mulheres Doutora, advogadas. como que funciona, como que procede aquela que quer ser atendida? Ela precisa agendar antes? Ou, como a doutora falou, toda semana, no dia específico, ela vai até a OAB? Ou ela tem que previamente agendar isso? Nós costumamos fazer por ordem de chegada. Via de regra, a gente acaba fazendo de 2 a 3 atendimentos por tarde. Mas, como a gente está acolhendo essa vítima, né, essa mulher que já chega muitas vezes fragilizada, os atendimentos costumam durar mais ou menos de 1 hora a 1h30. São atendimentos um pouco mais demorados. Mais demorados para que ela possa contar tudo, possa se sentir à vontade, a gente possa acolher ela. Então, essas advogadas, inclusive, recebem toda uma capacitação para receber essas mulheres. E todos os anos nós abrimos editais para que outras advogadas possam também participar do projeto. E daí essas mulheres elas têm que se inscrever no edital para participar, para fazer os atendimentos. E daí, a partir disso, nós fazemos uma capacitação voltada para o direito criminal e outra voltada para o direito de família. Okay. Que são as áreas que mais surgem. Perfeito. Gostaria de fazer uma pergunta ao nosso vice-presidente, Dr. Marcos Libardoni. Vendo, então, toda essa movimentação, né, da Comissão da Mulher, representada pela doutora Isadora, mas tendo à frente várias mulheres maravilhosas aqui que estão se doando, né, pela advocacia feminina de Itapema, como que o senhor tem visto o papel da OAB na promoção da igualdade da advocacia feminina aqui em Itapema? Bom, já levando para um tom bem brincalhão aqui, nós já estamos em igualdade na mesa, né? Então, já cuidamos desse detalhe. A doutora Renata ficou doente não por acaso. Na verdade, a OAB representa muito a mulher, né? Os homens fazem crítica de tantos eventos quanto projetos direcionados à mulher. Em termos de igualdade, a mulher é muito bem assistida. A advogada de Itapema, ela tem todas as condições de atuar de igual para igual. Eu acho que o direito em si, né, o judiciário em si, é um dos lugares onde que a igualdade é respeitada, igualdade de salários, igualdade de participação, né? Nós estamos com 2 presidentes na sequência da nossa diretoria, e isso mostra que a participação é muito clara. Nós não temos essa distinção entre homens e mulheres, né? Advogado e advogada. Mas os projetos são bem direcionados, né? Isso, são bem assistidos. É o que nós podemos fazer de melhor. Eu acho que é feito da melhor forma possível, são atendidos e vai continuar assim, não tem por que ser diferente do que isso. Nosso papel fundamental como advogado é trazer a igualdade, né? E a igualdade é muito bem respeitada pela essa diretoria, pela OAB de Itapema, pela do Estado também.
tivemos uma presidente, agora um presidente, eu acho que isso fica bem claro. Está na Constituição, está lá bem definido no artigo 5º, né? E nós fizemos jus a isso, né? Os projetos são direcionados, tem momentos que precisam. Elas têm uns privileginhos a mais já, né? A gente leva no tom da brincadeira. Merecidos, e o café, mas a gente abriu espaço, né? A gente acabou abrindo, deixando ir, a gente soltou a corda e a corda foi. Brincadeira à parte, é muito bem representada. Não tem por que falar de forma diferente. E tudo que é feito tem que continuar, sabe? Isso é muito bonito. E Parabéns. somos maioria, né? Exato. Somos maioria maioria em na Itapema, na subseção, e eu acredito que no estado também. Não sei se tu tens uma noção, assim, de porcentagem. As mulheres são em maior quantidade. E as entregas de carteirinhas só estão levando... É algo que eu sempre falo, em todas as nossas entregas de carteira, a grande maioria esmagadora é mulheres em maior quantidade do que o homens. Lá tentando achar algum jogador para integrar o nosso time, mas tá difícil ultimamente. É isso aí, que bom, então. Aproveitando esse gancho aí do esporte que o Dr. Luan acabou de falar, a OAB, subseção de Itapema, a CAASC, através dos nossos delegados aqui da subseção de Itapema, tem uma preocupação e envolvimento muito forte com o esporte, né? E é algo que a gente sempre busca incentivar os nossos advogados a participarem. E eu quero pedir, então, para o Dr. Luan falar um pouquinho, né, do que a subseção tem a oferecer, quais as modalidades esportivas. Eu sei que o doutor já pratica esportes, é uma pessoa habitual e integra dois grandes grupos nossos, que é o futebol e o corrida, né? Mas eu queria que o doutor falasse um pouquinho para nós. Certo. Então, é bacana porque não só a subseção, mas a nível estadual, a OAB se preocupa muito, né? Então, temos vários eventos a nível estadual. Como exemplo deles, o maior exemplo que eu mais gosto de falar, que é o que eu me incluo, que é o do futebol, né? Todo sábado, ou às vezes quinta e sábado, a gente se reúne, a gente consegue reunir um número de 15 a 20 advogados todo sábado, né? Pra gente praticar o nosso futebol. Assim como a mentoria cuida do intelecto, o esporte ele vem cuidar da nossa saúde física e mental. Então a gente prioriza bastante o nosso futebolzinho, né? Nesse caso específico. Inclusive, o time da OAB de Itapema está em 2 finais. Estamos nas finais do futsal, que vai ser agora esse mês, vai ser em Lages, agora final de setembro. Estamos na final do campeonato Master de Futsal, que é o Society, que a gente nunca tinha chego. E estamos na final também, que vai ser em Itajaí. Esse vai ser em novembro, mas estamos em 2 finais. Então, nosso time ali, esses encontros que às vezes, né, parecem despretensiosos, mas a longo prazo está trazendo um resultado bacana. A nível competitivo, né? Sem falar da questão de importância física e mental que traz o esporte. Não obstante ao futebol, né, temos o grupo de corrida, inclusive agora está iniciando um projeto a nível estadual também, desse grupo de corrida, né? Até é o Pop-Up, né? Isso, exatamente. O aplicativo. O aplicativo Pop-Up. Fica o convite para você baixar esse aplicativo. Lá vai ter vários eventos, caso o doutor ainda não conheça, mas é interessante esse aplicativo e ele reverte ali muitas coisas em descontos, né? Em descontos, como é que é chamado o desconto? Cashback. Ele reverte em cashback ali. É interessante, é o Pop-Up CAASC. Baixa lá e se intere. Nesse aplicativo tem bastante questões esportivas, né? E além do futebol, a corrida, temos em Itapema também forte o grupo de yoga. Exatamente. Ciclismo também é bem forte. E dentre outros ali, que fazem parte da comissão de esporte, liderada ali pelo nosso presidente Odair, inclusive é meu amigo pessoal também. E tivemos esse ano, importante mencionar o evento da praia foi março, né? Foi o verão, foi finalzinho do verão ali. Foi um projeto, o primeiro projeto da OAB nesse ano a nível de esportes. E foi muito bacana. Deu um dia lindo, foi stand-up. Passamos de canoa havaiana. Muito legal. Foi bem bacana, deu um dia lindo assim, foi bem bonito. Estamos querendo agora fazer um campeonato de vôlei. Tá? A gente está revendo uma quadra, um vôlei de praia. E também, anexo a isso, um espaço para a gente fazer, porque aquele que não quer
a parte física, né, do esporte, mas daí a gente quer botar um dominó, um baralho, algo nesse sentido para inteirar mais ainda advogados. Que bacana, legal. Complementando a subseção, na nossa sede temos aula de yoga uma vez por semana, a um custo muito baixo, dedicado ao advogado e à advogada. Então, fica aqui o convite, se você tem intenção e deseja fazer essa prática de yoga, entre em contato através dos nossos canais de WhatsApp, Instagram, para você poder saber um pouquinho mais e participar, né? Lembrando que esses eventos esportivos, essas ações esportivas, elas muitas vezes não são só para os advogados, né, doutor Luan? Também integram... Exato, assim como eu dei o exemplo da canoa, do dia ali que foi na praia, foi um evento aberto aos advogados e familiares. Então, é um baita projeto de interação mesmo entre famílias, muito importante para a nossa saúde mental. Exatamente, que legal. Bacana. Fica o convite, então, né, para aqueles que quiserem fazer parte também da Comissão de Esportes. Doutora Isadora, dá para fazer um convite também aos nossos advogados e advogadas para participarem das comissões? Com certeza. As comissões, elas só vêm para somar, né? Então, como eu falei antes, das palestras, as comissões também dão essa oportunidade da gente conhecer outros grupos, da gente fazer networking, da gente fazer parcerias, da gente indicar, às vezes, descobrir, por mais que seja uma comissão, por exemplo, de direito imobiliário, às vezes são advogados que também atuam em outras áreas, para a gente fazer parceria, indicar para um colega advogado uma área que a gente não domina. Então, assim, participem das comissões, só vem para somar. Todas elas. E vou puxar aqui para o meu lado também, então, participem da Comissão da Mulher, nós somos bem ativas, fazemos reuniões, fazemos jantares, então, para além de falar sobre temas da advocacia, nós acabamos fazendo amizades também dentro das comissões. Exatamente, que bom. Vamos falar um pouquinho... E a Comissão de Gourmet, né, do qual... Nosso vice-presidente é presidente? É presidente. E saem encontros maravilhosos também, com muita Boatos risada. de que saem jantares maravilhosos na Comissão Gourmet. Tá convidado. Todos estão. Então, isso prova que as nossas comissões, elas não são só comissões de aprimoramento, de atualização, elas também são comissões a título esportivo, a título mental. Temos aí uma das últimas comissões formadas, que é da inteligência emocional. Que é super ativa, né? Exatamente. Então, aí temos uma gama muito grande para quem desejar se inscrever, né? Inclusive, a da inteligência emocional é um projeto piloto para o Estado, né? Exatamente. Nasceu na nossa OAB, né? Parabenizando a presidente da comissão. Doutora Gisele. Doutora Gisele, né? Então, é além do que a gente imagina. Vale a pena estudar e vale a pena trocar uma ideia, né? A saúde mental, tanto o doutor fala, profissional, alargada, né? Como se portar, como agir. Muito interessante isso. Eu confesso que eu era um que, quando ela falou, eu fiquei... Inteligência emocional, eu com 25 anos de advocacia, não, tem mais algo, sempre tem mais algo para a gente aprender. Não, é uma comissão muito legal, eles costumam fazer os encontros assim em círculos, então realmente tem bastante troca nesses encontros da comissão de inteligência emocional. E eles são semanais, né? Semanais, quinzenais. Nós temos o café da inteligência emocional, que é uma vez por mês. Uma vez por mês. E agora, como o doutor Libardoni acabou de falar, tem um novo projeto da comissão, que é a nível estadual, e elas estão iniciando, então, com o podcast, que é o Pode Sentir, que é um podcast que, inclusive, eu tive a oportunidade de participar do primeiro. Muito legal. E realmente muito bonito, assim, muito lindo, né? Mais um trabalho lindo da nossa advocacia de Itapema levado a nível estadual. Isso prova a grandeza de advogados que a gente tem aqui, a qualidade de advogados que estão de forma altruísta, gratuitamente, né? Estão aqui se doando, assim como todos nós, nos doando e fazemos isso de bom gosto. E eu falo sempre que é muito importante essa doação e pessoas que estejam dispostas a fazer isso, porque hoje somos nós aqui.
né? Então, a gente quer que num futuro próximo outras pessoas tão quanto engajadas como nós estejam aqui à frente também nos representando. Todos os advogados, Exatamente. Nos Então, que representando sejamos aqui. espelhos, que sejamos realmente fontes de inspiração, se podemos assim dizer, né? Porque nos dedicamos diariamente, estamos ali na peleia diária, com toda a necessidade, com todos os anseios da nossa advocacia, né? E quero aproveitar para fazer uma pergunta ao nosso vice-presidente. Com a tua experiência, com a tua vivência, aos 25 anos dessa advocacia, como é que está, ao seu ver, tanto desde a gestão passada, quanto esses 8 meses dessa nossa atual gestão, como é que o senhor acha que estamos, enquanto OAB, com a valorização da nossa advocacia e a aproximação da OAB com a nossa sociedade? Vamos lá, experiência comigo. Assim, a OAB, eu sempre falo assim, a nossa ordem, a nossa classe, o nosso instituto de classe, né, a Ordem dos Advogados, ela se faz presente na sociedade, ela é cobrada, né? Parece que os problemas políticos têm que passar a OAB, eles falam onde é que estão os advogados, onde é que está a OAB, sempre se faz essa pergunta na sociedade. Nós, advogados, entre nós, sabemos que nós estamos no dia a dia, nós estamos fazendo a nossa parte social, nós estamos fazendo parte em todos os poderes, a gente está lá nas procuradorias, né, nas assessorias, a advocacia está sempre presente. A OAB só cresceu, a OAB só se consolidou como um instituto de classe. Né? Nós não somos um conselho, nós somos uma ordem, é o que nos diferencia. Está lá dentro da Constituição, o nosso nascimento está lá. Então, isso nos torna mais responsável, a nossa grandeza nos torna mais responsável. E a palavra da OAB de Itapema é responsabilidade. Ela vem desde sua criação, ela foi responsável, ela tem as bases muito bem firmadas, ela vem com anos de história se fortalecendo. A última gestão, que é a gestão da Tabita, é prova disso, tanto é que veio para esse último pleito como chapa única, né? Independente de ter alguns que não concordem com essa política, mas isso só prova a grandeza do primeiro mandato, né? E não por estar aqui, parabenizo. Isso foi uma das coisas que me motivaram a voltar a participar da OAB, porque foi feito um trabalho muito bonito, consolidado, e esses 8 meses só mostraram que ele está se ampliando, né? Confesso que eu fui tomado por essa energia que vinha dessa primeira gestão, e na primeira fala que eu tive junto, né? Até brincaram que eu falo muito como velho, né? Não que eu não seja, né? Mas eu falei assim, ó, se eu for devagar, me empurre. Se eu for muito rápido, me segure. E eu te confesso que estou sempre sendo empurrado, porque a gestão é para frente, sabe? Quando que eu estou pensando num projeto, já está nascendo outro. Quando eu achava que era só um jogo de futebol, a doutora Gisele falou assim, não, ali está se trabalhando a mente do advogado, sabe? Então, assim, é uma colmeia de abelha, tudo é interligado, tudo está interligado, mesmo que o direito tenha essas áreas completamente distintas, a penal, a criminal, a previdenciária, a nossa profissão nos leva a ter os mesmos anseios, as mesmas dores, as mesmas frustrações, as lutas por vara nova, né? Primeiro nós queríamos criar a comarca, depois nós queríamos a segunda vara, e a gente está aí no dia a dia, não parece, mas nos bastidores da OAB a gente não vê, quando eu não participava, eu não via. Eu fui na criação da última vara civil, da instalação da vara trabalhista, e a gente não vê o trabalho no bastidor, né? Integrando, é o telefone tocando quase que diariamente, colegas reclamando, e tem que vir chamar nós, tem que vir, a diretoria está aqui para representar, mas falando dos anseios, a falta de um oficial de justiça que nos prejudica. Então, assim,
São 10 ouvidos, né? A diretoria inteira ouve, né? Fora os conselheiros, fora os demais. Então, quando eu cheguei, eu vi que o trabalho estava muito intenso e fiquei feliz. Vim participar, estou sendo puxado, né? Porque é muito bonito, né? Hoje todo mundo fala na criação do mais uma vara civil, fala do sobrecarregamento da vara do trabalho, né? E tem que atender os dois lados, que é uma mágica, né? Ao mesmo tempo que tu fala do advogado trabalhista do empregado, daí tem o do empregador, que é outro anseio, e aí fica se segurando a balança da justiça para atender melhor a profissão de todos, né? Para nós termos as mínimas condições, que já não são mínimas, a gente vê nas outras comarcas as dificuldades que tem e a gente está sempre transpondo essas barreiras. Então, eu só tenho parabenizar e agradecer, né? Se sentir honrado de participar, né? Eu acho que essa nova etapa minha, um pouco mais maduro, mostra que o caminho está correto, né? É uma honra, um orgulho estar fazendo parte dessa OAB. Porque, assim, aos pequenos momentos, a gente abandona o escritório, né? Não tem jeito, a gente se doa, né? E todo advogado tem que se doar, sabe? A gente é um ser social, a gente constrói esse país, a gente no dia a dia mostra o que que é um direito, o que que é um dever, né? E que transforma a sociedade. Nós somos um dos pilares da sociedade. E para que isso funcione, todo dia tem alguém lutando. Tem alguém indo no tribunal, tem alguém indo no executivo, tem alguém indo no legislativo, tem alguém indo lá no escritório te dar um bom dia, uma boa tarde, sabe? Ouvindo também teus anseios. E é isso, esse é o momento que a gente vive, um momento de felicidade, de muita responsabilidade, muita responsabilidade. Por isso que um jantar da OAB Gourmet é gostoso, né? Por isso que o futebol é gostoso, por isso que a yoga é interessante, por isso que a inteligência artificial, emocional é interessante. Agora temos um novo desafio, que pergunta-se da inteligência artificial, sem querer eu falei, mas é um desafio. Então, assim, é um orgulho imenso, sabe? E é uma responsabilidade imensa. Então, eu só tenho a agradecer, né, a Tabita, aos dois que estão junto comigo nessa nova etapa, a doutora Isadora e o doutor. A doutora Renata não está aqui, já tem uma experiência, né? Apesar de não estar presente, a gente fica tranquilo, porque o papel que ela faz na tesouraria, eu já fui tesoureiro na primeira, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em gerir poucos recursos, né? O nosso último evento é um exemplo disso. Queríamos financiar todo o jantar para os advogados, mas as verbas vêm, né? Apesar de a gente conseguir muito apoio dos próprios advogados, com os brindes, com os presentes que foram feitos, com os escritórios, mas são desafios diários. Quando que a gente fala assim, passou o baile do advogado, daí tá, e o encerramento já vem a outra pauta. Então, diariamente a OAB discute as pautas das comissões, dos eventos. Parece um relógio que anda, mas ele é ajustado diariamente por todos que estão à frente. Então, é a responsabilidade de levar todos à frente. Que bom estar de vice-presidente. A responsabilidade, na sua maioria, é para presidente, mas como sempre a Tabita falou, é da toda a diretoria. Então, a gente leva as suas determinações, Tabita, sua maneira de conduzir como um grande exemplo. Foi muito responsável na primeira, nos deixa orgulhosos do trabalho maravilhoso que fez. Aos antecessores, Jussara, o Jean nem se fala agora no Estado, a gente está lá toda hora fazendo um pedido a ele, né, para que a subseção cresça, a gente tem que manter ela, né, tem que reformar ela, tem que aprimorar ela. Então, isso é muito interessante, isso é uma responsabilidade muito grande, como eu falei. A palavra destaque de estar nesse momento é responsabilidade e orgulho pelos que passaram anteriormente. E só estando vivenciando isso é que a gente vê o tamanho
do trabalho que é, né? E a dificuldade, muitas vezes, de a gente efetivamente dar o que o advogado realmente espera, né? Espera. Parece um desabafo, mas é. É verdade. Né? É um desabafo, porque... Por isso que eu convido todos a participarem. Eu acho que nós convidamos todos a Com participarem. certeza. Porque, assim, o que um advogado ajuda diminui o nosso trabalho e atinge a todos. Então, é fundamental. Exatamente. É isso aí. Fundamental. Doutor Luan, a respeito da nossa atuação nas prerrogativas e na fiscalização do exercício da advocacia, o doutor está acompanhando sempre a comissão de prerrogativas. Como é que está a nossa representatividade? Como que é o seu olhar até então, nesses primeiros 8 meses? Como é que está a atuação da nossa subseção? Então, faço parte da diretoria e faço parte da comissão de prerrogativas, que temos à frente o Dr. Giovanni Wessler, que vem desempenhando um papel brilhante até o momento. Todas as vezes que fomos invocados na pessoa do presidente de prerrogativas, fomos averiguar a situação, fomos ouvir os dois lados, e sempre conseguimos uma solução. Até então não tivemos nenhum problema, né? Conseguimos solução em todas as nossas, principalmente nas nossas denúncias que recebemos, tá? Então eu vejo a importância da OAB nesse sentido. Tanto na parte institucional, garantindo as prerrogativas, tá? Mas também na parte prática, do dia a dia, com os eventos, com os projetos e com as nossas 24 comissões. Excelente. Toda gestão enfrenta desafios. Como foi para cada um de vocês nessa primeira experiência, e falo aqui para o Dr. Luan e para a doutora Isadora, a primeira experiência enquanto diretores de uma subseção, lidar com a responsabilidade e encontrar soluções, que é o mais importante. Vamos responder juntos. Eu acredito que a gente está muito bem assessorado, Exato. justamente porque a nossa presidente já estava na gestão anterior, né? Eu acompanhei, nós nos conhecemos logo que a presidente entrou, começou, né, o seu mandato. Nem nos conhecemos muito bem e eu já falei, doutora Isadora, precisa de ti. Foi bem assim mesmo. E aí, eu acompanhei a tua dificuldade em entrar no ritmo na época, em entender, né, como seriam as demandas, como tu deveria agir. E nessa vez tá sendo tudo muito mais fluido, porque tu já sabe exatamente o que fazer, claro, sempre com a intenção de se aprimorar. Então, tu já sabe exatamente como nos guiar. Né, doutor? Eu acredito que tem sido muito mais fácil porque nós temos uma orientação muito boa. Então, eventualmente surge algum ofício para a gente fazer, e sempre em prol dos advogados, né? Surge algum ofício, a gente já faz ali rapidinho, já tenta enviar o mais rápido possível para dar andamento às demandas que surgem. E é muito importante também lembrar do papel principal dos nossos conselheiros da subseção, né? Que estão aqui para também nos orientar, nos aconselhar, né? Se a gente tem alguma dúvida ou se a gente tem alguma solicitação de algum advogado que não sabemos exatamente a forma correta de lidar. Então, nós temos o nosso conselho que está aí disposto, né, determinado a poder nos prestar toda essa assessoria. É uma enorme responsabilidade, né? Estamos à frente da OAB, né? Não E representando mais de 900 advogados, Exato. né? Mas assim, da mesmo tamanho da responsabilidade, é o prazer de estar à frente também, é o prazer de fazer parte, principalmente da equipe, e de representar a OAB Itapema, tá? É um prazer tanto representar como fazer parte dessa diretoria. Agradecer pessoalmente aos três aqui presentes, a doutora Renata também, por terem me abraçado, né? Como eu já comentei, para mim a advocacia, ela é nova, né? Então, já fazer parte da diretoria para mim é um enorme prazer e eu estou abraçando essa oportunidade, né? E estou aqui para ajudar tanto a diretoria como a OAB Itapema como um todo, auxiliando no que for preciso. Legal. Quero fazer, então, um agradecimento especial aos nossos conselheiros da subseção
e principalmente também aos nossos presidentes de comissões temáticas, que são eles que estão à frente de toda essa idealização, cada um a sua especialidade, trazendo iniciativas, trazendo ações de parceria com a sociedade. E aqui o Dr. Libardoni falava a respeito dessa aproximação da OAB com a sociedade, e o senhor estava falando e me lembrando, né, que a OAB, doutor, né, desde a gestão passada, e essa gestão não foi diferente, nós temos representantes em todos os conselhos municipais. Isso prova a importância que a sociedade, que o poder público sente na OAB, na subseção de Itapema, né? Então, esse nosso bom relacionamento é necessário, e essa representatividade da OAB é solicitada pela nossa sociedade, e eu espero realmente, falo que estar à frente da subseção na qual eu escolhi para ser advogada, para exercer a minha profissão há 21 anos, é uma das maiores honras que eu tive até hoje. E ser reconduzida ao cargo, nem se fala, estar ao lado de vocês, como a doutora Isadora falou, realmente torna o trabalho muito mais leve, muito mais prazeroso. Doutor Libardoni, com a imensa experiência que ele tem, me dá uma segurança muito tranquila na tomada de decisões, e fazemos isso sempre em conjunto, né? Então, é uma gestão a várias mãos, já não foi diferente da gestão passada, e continua sendo dessa forma. A gente não faz nada sozinho, né? Então, fazemos tudo isso e fazemos bem feito, porque estamos aqui nos apoiando e estamos trabalhando por um objetivo só, que é o quê? A união e a valorização da nossa advocacia. Esse refletiu exatamente na última eleição, onde não tivemos uma dissidência, muito embora não agradamos a todos, isso é evidente, reconheço, mas temos então essa consciência de que acredito que tenha sido uma das primeiras vezes em que a OAB realmente não teve uma quebra. Tivemos uma chapa única, todo mundo querendo trabalhar, porque a gente sempre diz o quê? Quer trabalhar, vem. Né? Então, esse é um dos principais objetivos nossos. A gente abre as portas para que todo advogado e advogada seja bem representado e venha trabalhar na OAB em prol de toda a nossa advocacia, né? E isso me deixa muito feliz e muito orgulhosa. E agradeço aqui os votos, né, de mais uma gestão bem sucedida. Seguimos, então, dizendo que os projetos ainda são muitos. Estamos ainda nos 8 primeiros meses, né? Esse foi um balanço geral de como que a nossa gestão está atuando, e ainda temos muito projeto para a nossa advocacia de Itapema. O doutor Libardoni acabou de falar agora há pouco que temos uma idealização para uma ampliação na nossa sede, para a gente poder fazer uma área de socialização, uma área gourmet, e faremos isso com o apoio da seccional, da CASC. Então, temos muito projeto, muitas coisas boas a virem. Um dos projetos, então, é a idealização e o início desse podcast. Estaremos aí aprimorando e trazendo todos os nossos advogados que estão aí à frente da OAB para poder trazer mais aproximação da advocacia de Itapema com a OAB e conhecimento. Quero estar aqui, então, finalizando esse podcast, agradecendo a presença de vocês. Mais uma vez, parabenizando pelo trabalho até aqui. Toda a advocacia de Itapema só tem a se orgulhar por ter à frente advogados de um gabarito tão grande quanto vocês, e principalmente dedicação, né? E falo aqui também em nome da doutora Renata, que me acompanhou já desde a gestão passada na diretoria. Estamos, então, firmes no propósito de uma OAB próxima, forte, inclusiva e atuante. Obrigada a todos por nos acompanhar. Sigam sempre conectados com a OAB Subseção de Itapema através dos canais oficiais, Instagram, OAB Itapema, OAB Itapema no site e agora no podcast do YouTube da Subseção da OAB de Itapema. Até a próxima!